Hoje eu tô aqui com o Mugen no Junin do Samura Hiroaki, que no Brasil foi publicado como Blade, a Lâmina do Imortal. Até hoje eu nunca entendi por que desse título, né? Porque existiam várias possibilidades. Poderia ter sido publicado com o título original, Mugen no Junin. Poderia ter sido publicado com a tradução do título original, O Habitante do Infinito. Poderia ter sido publicado com o título que a obra recebeu em inglês, The Blade of Immortal, ou poderia ter sido publicado com a tradução do título em inglês, A Lâmina do Imortal. Mas na edição brasileira eles escolheram fazer Blade, a Lâmina do Imortal. É tão perigoso que precisava ser Blade, a Lâmina, tinha que ter duas lâminas, sendo que esse Blade no início, a única função que ele teve foi que quando a obra foi publicada pela primeira vez no Brasil em 2002, o pessoal confundia, perguntava, tu leu Blade? Alguém dizia, sim, só que daí tava pensando no Blade da Marvel. Para quem não conhece, é uma história que se passa durante o período Tokugawa, ou o período Edo, e a história tem dois protagonistas. Um deles é o Manji. O Manji era um samurai que trabalhava a serviço de um Hatamoto. O Hatamoto é uma posição de um daimyo, que é um senhor feudal da era Tokugawa, mas um daimyo de alta categoria que responde diretamente ao Shogun. Então o Manji era um samurai a serviço desse Hatamoto, e ele matava pessoas a mando do Hatamoto, até que um dia ele descobriu que o Hatamoto era um corrupto e usava ele para matar pessoas inocentes. Quando ele soube disso, ele se revoltou, matou o Hatamoto e matou 99 samurais que protegiam esse Hatamoto. Então depois disso ele se tornou um criminoso, se tornou um Ronin e viveu como um Ronin até o ponto em que ele encontrou uma velha monja e essa monja colocou no corpo dele um tipo de verme sobrenatural e esses vermes, sempre que ele se machuca, esses vermes regeneram ele. Então ele se tornou quase imortal. O único jeito dele morrer é sendo decapitado. O Manji ele tentou largar a vida de violência, só que ele nunca consegue, sempre acontece alguma coisa que leva ele para mais violência. Então ele percebeu que ele não conseguiria fugir daquele ciclo e decidiu aceitar ele e resolveu que para compensar os maus que ele tinha causado, ele ia dedicar o resto da vida dele para matar 1000 pessoas más. Já a outra protagonista é uma menina de 16 anos, filha de samurais, que se chama Rin. O pai da Rin era o mestre de uma escola de Kendo, uma escola de técnica de espada. E um dia um grupo de criminosos matou todos os alunos do pai dela, matou o pai dela e a mãe dela e só ela sobreviveu. E ela decidiu que ia se vingar. Então ela procura o Manji e contrata ele para eles juntos matarem todo esse grupo desse sujeito que matou os pais dela. Então eles vão caçando essas pessoas uma por um para se vingar da morte dos pais da Rin. E ao mesmo tempo para o Manji poder espiar o mal que ele causou, matando as 1000 pessoas más que ele prometeu fazer. Só que essa obra do Samura ela é uma releitura de uma outra HQ mais antiga feita pelo Tezuka Osamu, que é Dororo. Para quem não conhece Dororo, Dororo se passa no Sengoku Jidai, na época da Nação em Guerra, no Japão, que estava uma guerra civil generalizada, e um homem decide fazer um pacto com um grupo de yokais, que ele pede poder para unificar o Japão e acabar com todas as guerras, em troca ele dá o filho dele. E cada um desses yokais arranca um pedaço do filho dele, deixando o filho dele todo desmantelado. Só que essa criança é encontrada por um homem que reconstrói as peças que faltam dele com materiais artificiais. Então ele tem uma perna de madeira, ele tem lâminas nos lugares dos braços, olhos de vidro, e ele cresce e se torna um Ronin chamado Hyakimaru. Até que o Hyakimaru ele encontra uma criança que se chama Dororo, que é perseguido por sujeitos malignos, que depois eles descobrem que também são yokais. E o Hyakimaru e essa criança Dororo, eles passam a história caçando esses yokais, que ao serem derrotados, eles descobrem que são yokais que fizeram o pacto com o pai do Hyakimaru e arrancaram os pedaços do corpo dele. Então a cada yokai que eles vão derrotando, o Hyakimaru vai recobrando um pedaço dele e recuperando a humanidade dele. Eu não vou entrar aqui hoje nessa questão de continuidade, de citação e referência, inclusive eu já fiz um vídeo que é só sobre como funciona esse sistema de citação e de referência na arte japonesa. E também o Mugen no Junin, a Lâmina do Imortal, tem muita coisa que dá para ser discutido a partir dela, mas hoje eu vou tentar focar num ponto específico, que está relacionado ao motivo das mortes dos pais da Rin. O líder do grupo que matou os pais da Rin se chama Anotsu, e ele lidera um grupo que é formado por criminosos e outros tipos de pessoas rejeitadas, e esse grupo de rejeitados se reuniu e decidiu que vai destruir
todas as escolas de Kendo no Japão para que só exista o estilo deles. Então o jeito dessas pessoas que foram rejeitadas afirmarem a superioridade delas é destruindo toda essa elite formada por samurais que as rejeitou em algum momento. Só que ainda o que levou à morte dos pais da Rin é um pouco mais específico. No passado, quando o bisavô da Rin era o mestre da escola, ele tinha 2 discípulos. Um deles era o próprio filho, o avô da Rin, e o outro era o melhor discípulo deles, que era o avô do Anotsu que matou os pais da Rin. E os dois, eles estavam disputando pelo qual deles ia receber o título mais elevado dentro da escola. Até que uma vez, o mestre da escola foi atacado por criminosos e os dois, o filho dele e esse melhor discípulo, lutaram para proteger o mestre. E nesse confronto, o avô da Rin derrotou 4 dos atacantes e o avô do Anotsu derrotou 9 dos atacantes. E eles conseguiram salvar o mestre. E o resultado disso foi que o avô da Rin recebeu esse título de mais graduado dentro da escola e o avô do Anotsu foi expulso. E ao ser expulso, ele caiu em desgraça, virou um Ronin e se tornou um pária na sociedade. Mas o motivo para o avô da Rin ter sido expulso, mesmo ele tendo derrotado mais inimigos e salvado o mestre dele, foi porque durante a luta ele recolheu uma espada de um dos inimigos e usou uma espada dele numa mão e essa espada do inimigo na outra mão. E depois do fim do conflito, o mestre ficou ofendido porque ele havia usado uma espada estrangeira para proteger ele. Então por isso ele foi expulso, porque ele usou uma espada estrangeira. E depois disso ele caiu em desgraça e anos depois o neto dele voltou até a escola para matar o mestre atual e vingar o avô que tinha sido humilhado. Então um dos pontos que o Samura trabalha nessa obra é sobre o ciclo de violência, tanto como aquele sujeito que ele não consegue sair daquele ciclo de violência, tem um ponto que ele percebe que a única coisa que ele sabe fazer é matar, então ele vai tentar fazer alguma coisa boa usando essa habilidade dele que é matar. Mas um outro ciclo que está presente de violência é esse ciclo de vingança. O avô do Anotsu foi expulso da escola, o neto dele se vingou e agora a Rin quer se vingar daquele que se vingou. Então é uma sequência de vinganças que não para, que é uma depois da outra. Violência que leva a mais violência, que leva a mais violência sem fim. Só que isso é um pouco mais profundo, e para tratar disso eu vou ter que voltar um pouco na história do Japão. O Japão, durante a pré-história, ele era habitado por uma população chamada Jomon. Os Jomon eram uma sociedade de coletores e pescadores que tinham uma produção de cerâmica fantástica, e eles habitaram o Japão mais ou menos até o ano 1000 a.C. a 300 a.C. Nesse recorte de tempo, houve uma segunda migração para o Japão, de uma população conhecida como Yayoi. E quando os Yayoi chegaram no Japão, com um novo modelo de organização social, levando a agricultura de arroz em larga escala, outra forma de estrutura política e militar, os Jomon acabaram tendo que lidar com esse conflito cultural. Então, parte da população Jomon foi assimilada pelos Yayoi, eles se misturaram com a população Yayoi e perderam várias das características específicas deles, mas algumas ainda assim permaneceram. Dentro da religião shintoísta, por exemplo, tem vários elementos que são herança da cultura Jomon, mas parte da população Jomon resistiu. E nesse confronto entre os Yayoi, que são os descendentes dos japoneses que a gente conhece hoje, e os Jomon eles foram pressionados cada vez mais para o norte do Japão. Até que chegou um momento em que eles atravessaram o mar e a maioria deles se refugiou em Hokkaido. Hokkaido é a grande ilha mais ao norte do Japão, que hoje a gente entende como Japão, sendo inclusive que vários dos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil vieram de Hokkaido. Mas apesar de hoje a gente entender Hokkaido como parte do Japão, Hokkaido só foi anexado de fato oficialmente ao Japão no século XIX. Até lá a região vivia em tensão com o Japão. Desde o século XIV existe uma série de tentativas do Japão de ocupar a ilha e uma resistência da ilha. E, inclusive tinha toda uma pretensão da Rússia sobre a ilha de Hokkaido. E o que aconteceu foi que mais ou menos pelo período Tokugawa houve uma ocupação parcial da ilha, principalmente da região sul, enquanto no norte ainda existia uma resistência. E quem é que resistia? Pois então, existe no Japão hoje, principalmente na região de Hokkaido, mas também núcleos menores espalhados em outros lugares do Japão, a população Ainu. Os Ainu são uma população que existe no Japão, mas eles têm um idioma, uma língua, uma cultura, tanto uma cultura imaterial como uma produção cultural material, que é bem diferente do que nós entendemos como cultura japonesa. Eles têm uma cultura muito específica deles. E o que acontece é que os Ainu são os descendentes diretos dos Jomon. E para nós entendermos mais ou menos a situação dos Ainus, que existem registros no século XIX de ter uma população de Ainus em Hokkaido de mais de 80 mil pessoas, e que depois no século XX chegou a
15 mil, é que durante o período Tokugawa e antes disso, durante o período Muromachi, eles geralmente eram considerados inimigos. Então, existiam alguns Ainus que tinham relações comerciais com o Japão, mas boa parte deles era considerada inimiga porque eles resistiam à tentativa de ocupação japonesa em Hokkaido. E no século XIX, Hokkaido finalmente foi anexada de fato ao Japão, só que só em 1899 houve a primeira manifestação oficial do governo japonês sobre a população Ainu. E segundo o decreto de 1899, os Ainus passaram a se considerar uma antiga população aborígena do Japão. Ou seja, a ideia de que os Ainus era algo do passado. E a proposta do governo Meiji era de que todos os Ainus se tornaram japoneses no sentido de que as ilhas centrais entendiam o que era ser japonês. Então, ao mesmo tempo que os Ainus foram reconhecidos como uma população aborígena antiga, todos os Ainus receberam a nacionalidade japonesa. Então, se eles são nacionais japoneses, eles deveriam ser tratados como todos os outros japoneses e abandonar sua religião, seus costumes, seus idiomas e passarem a falar só o japonês. Isso a seguir religiões e práticas que o resto do Japão também seguia. Então houve uma tentativa de apagar a cultura Ainu e assimilar à força todos esses Ainus, pegar esses Ainus e descaracterizar eles segundo a cultura deles e transformar eles em japoneses padrão. Então no Japão não acontece não só toda uma tradição de negar uma identidade cultural própria para os Ainus, como tem toda uma questão de preconceito em relação aos Ainus, né? Porque na prática o Japão é uma sociedade muito baseada em questões de casta, de hereditariedade e de linhagem. E os Ainus, por não serem entendidos como uma continuidade das culturas que os japoneses entendem como tradicionais japonesas, eles eram tratados como párias e forçados a abrir mão das suas culturas e a adotarem a cultura tradicional padrão japonesa. Então os Ainus, na prática, eles vivem uma situação muito parecida que os povos indígenas, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. Essa tentativa de assimilação forçada. E ao mesmo tempo que o decreto de 1899 ele deu nacionalidade japonesa para os Ainus e reconheceu os Ainus como povos aborígenas, antigos, em extinção, as terras Ainus foram apropriadas pelo governo. E o governo japonês distribuiu a maior parte dessas terras para colonos japoneses que vinham das ilhas centrais. Então os Ainus não só tiveram sua cultura negada, como eles tiveram suas terras tomadas. E isso durou até recentemente. Em 2008, a Dieta, que é o legislativo japonês, aprovou uma sugestão de que o governo deveria reconhecer que os Ainus tinham uma cultura específica. E foi só em 2019, não faz 3 anos, que finalmente foi aprovada uma legislação reconhecida pelo governo em que reconhece que os Ainus são um povo originário japonês que ainda existe, que tem cultura própria e que tem direito a ter essa cultura protegida. Porque até 2019 o governo japonês dizia que não existiam minorias étnicas dentro do Japão. Tá, e o que toda essa volta envolvendo a cultura Nu tem a ver com o Mugen no Junin? A questão é que a espada utilizada pelo Vodo Anotsu, que motivou ele a ser expulso da escola e que iniciou todo um ciclo de vingança e violência, a espada estrangeira se tratava de uma espada Ainu de Hokkaido. Hoje, pensar que uma espada de Hokkaido é uma espada estrangeira para um japonês já é uma coisa meio maluca. É meio difícil para alguém fora do Japão entender que algo de dentro do Japão é considerado algo de fora do Japão pelos japoneses. Mas quando o Samura coloca isso na origem de toda a trama, esse ciclo de alguém que quer se vingar, de alguém que se vingou, de alguém que se vingou, ele ainda é mais profundo. Porque se não houvesse a discriminação em relação aos Ainus dentro do Japão, se os Ainus fossem tratados pelos japoneses como se eles também fossem japoneses, a espada usada pelo avô do Anotsu nunca teria sido considerada uma espada estrangeira. E usar ela em batalha por um samurai nunca teria sido considerado algo desonroso ou vergonhoso. Então esse ciclo de violência, ele vai ainda mais para o passado. A violência começou na fundação do Japão. O Japão foi fundado quando um povo invadiu um conjunto de ilhas
que era ocupado por outro povo e obrigou esse povo ou a se submeter, a negar sua cultura e se tornar servos e subalternos dentro dessa sociedade do grupo dominante, ou a fugir, tentarem se proteger e exilar numa ilha e serem perseguidos nessa ilha e serem quase exterminados, e até hoje na contemporaneidade ter sua cultura e seu direito de existir, de ter suas crenças, sua língua e sua produção artística e cultural respeitados. Então Mugen no Junin nos lembra que o Japão foi fundado por violência e discriminação. Foi uma ocupação forçada por violência e uma negação de um povo a ter sua identidade que formou o Japão. Então esse ciclo de violência, uma ação violenta de vingança que leva a outra sem fim, ela remonta muito mais ao passado, ela se remonta às fundações do próprio Japão. Então o Samura mostra aqui que toda a cultura samurai está alicerçada nessa violência e nessa discriminação. Por trás do Japão que a gente conhece, tem toda uma população que foi oprimida e que teve sua identidade negada. E que é negada até hoje, né? Porque se nós pararmos para pensar, os Ainus, que são os descendentes dos Jomon, eles são a primeira população japonesa. Então os japoneses atuais negam a identidade japonesa para aqueles que foram os primeiros habitantes do Japão. E se nós pararmos para pensar, quantas histórias em quadrinhos, animações ou filmes japoneses que nós conseguimos lembrar que tratam ou representam a cultura Ainu. Então até hoje a população Ainu é apagada. Porque ainda não faz nem 3 anos que existe a lei que garante aos Ainu a proteção da identidade e da cultura deles. E na própria história também dá para pensar nessa ressignificação, nessa apropriação e ressignificação desses elementos culturais. Porque essa espada Ainu usada pelo avô do Anotsu, que fez ele ser banido, Arin conta que depois o avô dela transformou essa espada no símbolo sagrado que representava a escola. Então o avô dela, tentando se redimir por não ter enfrentado o próprio pai para defender o amigo, transformou aquele objeto que foi considerado desonroso e a desgraça do amigo no próprio símbolo da escola. Então ele meio que desafia o pai dele e tenta se desculpar com o amigo ao fazer isso. Só que quando o Anotsu mata os pais da Arin, um dos membros da gangue dele rouba a espada. Então aquela espada que primeiramente era uma espada inimiga que foi usada para tentar matar o bisavô da Arin e que depois foi objeto de desgraça do avô do Anotsu, e depois ela foi ressignificada como um símbolo da própria escola que o avô do Anotsu tentou proteger, mas que renegou a ele, e depois ela se transforma em um objeto dos inimigos que matam o pai da Arin e se apropriam da arma para usar no projeto deles de destruir a escola da família da Arin e todas as outras escolas de Kendo do Japão. E depois a Arin quer a espada de volta porque ela sabia que essa espada era importante para o avô dela e o pai dela protegeu. E essa espada Ainu, ela acaba se tornando a espada da Arin, que representa a escola e a família dela que quase foi extinta. Então a espada Ainu, ela é ressignificada na história várias vezes como algo de desgraça ou como algo ao contrário, de honra, de respeito. Ela é a negação da cultura japonesa, mas ao mesmo tempo ela é um laço que remete ao vínculo e à tradição dessa família e dessa escola do clã Darin. Então ela era a negação da cultura japonesa e uma desgraça, mas depois ela se torna um laço que reafirma essa cultura japonesa e a honra dos samurais. E a gente pode pensar nos Ainus nesse contexto. Eles, os fundadores do Japão, acabaram sendo dominados, sofrendo violências, quase banidos e quase exterminados, e hoje tem que lutar para ter os direitos mínimos reconhecidos. Bom, dá para ir mais longe com isso, dá para tratar de mais de um monte de coisas a partir do Mugen no Junin, da Lâmina do Imortal, mas hoje eu queria comentar com você só sobre uma coisa que eu pensei na primeira vez que eu li essa história, e que foi quando eu cheguei numa dos paratextos que tem no final de dos volumes, que apresentam todas as armas usadas na história, e que tem uma nota do Samura em que ele comenta que essa espada estrangeira que causou toda a desgraça e a confusão, ela é uma espada Ainu de Hokkaido. Quando eu li, peraí, ela é uma espada de Hokkaido? Aquilo acabou fazendo eu ressignificar o que eu tinha lido, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu pensei a partir disso. Então por hoje era isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Peço quem puder curtir, compartilhar, seguir o canal. E obrigado e até o próximo vídeo.